Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 1. Lá no Velho Testamento. Deuteronômio, capítulo 1. Nós vamos ler versículo 34 em diante. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 34 em diante. A minha tradução, ela diz assim: tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens dessa maligna geração verá a boa terra que jurei dar aos vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné, ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e aos seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: tu também não entrarás lá. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel a receba por herança. Amém? Assente-se, por favor. Olha, eu não posso dizer para você que é o maior pecado, mas eu acredito que é um dos maiores pecados. Nós estamos lidando num período e com uma geração em que essa relativização das coisas, o nível da filosofia, eu sou a favor da filosofia, eu sou a favor de pensar fora da cachola, pensar em possibilidades, e eu não me sinto ofendido, pelo contrário, eu me sinto animado. Só que você tem que observar bem as pessoas que você escuta, porque se você escuta essas pessoas é porque você vai chegar onde elas chegaram. Então tome cuidado. Tome muito cuidado, dependendo das pessoas, dependendo da roda, porque tudo é uma filosofia. Uma roda de chimarrão é uma filosofia, uma roda de narguile é uma filosofia, uma roda de cerveja é uma filosofia. Então tome cuidado bem, porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons, corrompem, destrói aquilo que é bom, gente. Aí você consegue ver as nossas universidades hoje, não posso generalizar, mas é um desafio gigantesco, politizadas. E você percebe que eles estão trabalhando, primeiro, para a desconstrução de uma forma inconveniente. Porque primeiro, eles destroem a imagem de algo. E depois, quando eles destroem a imagem de algo, eles vêm com uma falsa resposta. Isso é pura estratégia leninista, pura estratégia de deturpação, adulteração daquilo que é verdadeiro. Mas dentro disso, o que eles estão causando nos nossos jovens, principalmente, eles estão acabando com a esperança dos nossos jovens. E você pega uma pessoa de idade avançada, que já perdeu filho, que já é viúva, viúvo, que já passou por situações terríveis na vida, já passou fome, já passou seja o que for, e não sabe se vai durar mais 10 anos, 5, ou só Deus sabe como. E ainda continua vendo uma série de situações acontecendo. E você pergunta para essa pessoa: por que você está rindo? E a resposta central da pessoa vai ser: porque em Deus eu sei que eu vou ficar bem. Porque eu tenho fé em Deus. Que eu sei que eu estou sendo cuidada. O máximo que a morte pode fazer é entregar um cristão para Cristo. Aí você vê que esses lugares, que não são ruins, não tem um objetivo ruim, eu sou a favor de fazer sim uma universidade, cursos e tudo mais, mas desde que você tenha esse entendimento primordial dentro de você, a fé, para ela existir, ela tem que ser confrontada, ela precisa ser confrontada para ela existir, porque você não pode vivenciar a fé por uma tradição. Agora, você percebe que eles estão relativizando, destruindo a imagem e tirando a esperança dos jovens.
E aí você vai encontrar um quadro de uma juventude hoje em dia absurdamente depressiva, absurdamente drogada, absurdamente sem esperança para nada, com ânimo para nada. E o índice de suicídio lá em cima, o índice das anestesias, o índice do hedonismo, né? A lei do prazer, lá em cima, onde você já não encontra formas mais, porque você não sabe mais o que é certo ou não, nem o que você é. Você sabe mais. Eu nasci nesse corpo, mas eu estou errado. E aí, eu quero ensinar vocês como que tem que dirigir esse Brasil, mas eu não sei o que eu sou, nem o que eu vou fazer amanhã. E aí, eu quero dizer para você que está feliz com a tua família, com a tua fé, eu quero dizer que você está errado. E que vai dar tudo errado, mas você já está com 180 anos de idade. Força de expressão. Você já está com 200 anos de idade. 60 anos casado. E você fez tudo errado. Mas quem está começando a vida agora, é lógico que eu não vou generalizar, eles querem ensinar. Satanás, ele está pegando uma linha muito tenebrosa. Porque quando você perde a esperança, você perde tudo, meu irmão. A esperança, ela está interligada com a fé. Então, quando eu comecei a falar para vocês, se você pudesse falar o principal pecado de Israel, eu não vou achar escrito assim. Essa é uma meditação minha aqui de 2010, fazem 12 anos. Um dos principais pecados de Israel foi não acreditarem no que Deus prometeu. Não acreditar no que Deus prometeu. Porque Deus pediu para que eles acreditassem, para que eles espiassem o lugar, isso seria motivo de alegria. E depois essas pessoas que espiassem a terra, eles divulgassem para a nação. Chegassem lá, a terra emana leite e mel, a terra é maravilhosa. E o que esses espias fizeram? Eram quantos espias? 12 espias. Porque 12 na Bíblia é o número da organização, da missão. 12 apóstolos, 12 espias, 12 tribos, 12 estrelas. Bem, esse é mais apocalíptico, né? Mais escatológico. Mas o que eles fizeram? Eles chegaram e falaram: você não tem ideia do BO que é aquele lá. Você não tem ideia dos gigantes que tem lá. Aí chegam os outros: mas você manda leite e mel, a terra é maravilhosa. Sim, mas nós éramos como gafanhotos aos olhos deles. Nós não podemos, vou falar assim, nós não temos dinheiro, nós não temos idade, eu não tenho condição. Eu não tenho. Por isso que esse negócio de que, olha, é normal a gente adotar pessoas e sermos adotados. Não tem dinheiro para ir para um retiro, não tem dinheiro para pagar um lanche, beleza. Agora, se você tem uma frequência e aquela pessoa sempre: não vou porque não tem, porque não dá, não vou, não, você está amputando a pessoa. Está amputando, porque tem algumas pessoas que aprendem a viver da autocomiseração, não da coragem, não da honra, de Bolsa Família só. E a Bolsa Família, ela serve, sim, por um período da vida. Quem não precisou de ajuda, que atire a primeira pedra, seja qual for a área da vida. Ela vai servir por um período. Agora, o que nós estamos percebendo é literalmente uma guerra de qualquer lado por conta dessas coisas. Meu irmão, escute o que eu vou falar para você. A pessoa mais triste no mundo, a pessoa mais infeliz no mundo é a pessoa que não acredita. Você quer uma pessoa pior que essa daí? É aqueles ainda que fazem outros não acreditarem. A mãe que chega para a filha e fala: quer um conselho? Não case. Casamento é uma droga. Casamento, porque teve experiência ruim?
São aquelas pessoas, a Bíblia descreve no livro de Judas, verdadeiras manchas de sangue nas vossas festas de amor. Ah, vai dar tudo errado. Meu irmão, só não duvidaram, como também fizeram discípulos disso. Deus é contra essas atitudes, de tal forma que a Bíblia diz que Deus se indignou e jurou. Ah, é? Vocês não vão entrar na terra prometida. Vocês não vão entrar lá. Vocês vão ver, mas vocês não vão entrar. Pastor Silmar Coelho, ele tem uma mensagem que ele diz, uma mensagem muito antiga dele, que ele fala, mentalidade de gafanhoto. Por mais que você tenha pessoas que inspiram você, por mais que você tenha exemplos absurdos ao redor, a pessoa escolhe se apoiar nos maus exemplos, para não ter coragem. Isso é covardia. E esse tipo de covardia na Bíblia, nós temos um tipo de tradução, que relaciona isso com timidez, mas na verdade é covardia a tradução correta. Dependendo da Bíblia que você tiver, ela pode estar atualizada. Números 13, 33, éramos como os gafanhotos aos seus olhos. Então você acha que você irá conquistar algo por dó diante de Deus? Jamais! Com Deus, nós só podemos conquistar algo com uma ligação por fé. É impossível se achegar a Deus sem fé, a Bíblia diz. Não é verdade? É necessário que aqueles que creem nele se cheguem com fé. Então, meu irmão, você acha que Deus vai dar algo para você porque você vive reclamando, ou praguejando, ou achando que Deus é aquela imagem lá que você encontra num casal, vai virar de ponta cabeça e vamos ver qual que é agora. Está enganado? Está enganada? Então, o primeiro ponto que eu encontro aqui, que eu observo aqui, olha que interessante, né? Essa mensagem de 2010, nós fomos fazer uma campanha, era no final do ano, uma campanha para 2011, o ano da conquista. O ano que nós começamos uma oração mais específica para comprar o terreno da igreja, né? E algo desse tipo. Então, olha só, e a gente falando e coisa e tal. Então, o primeiro ponto que foi colocado, olhe para a vida dos heróis na fé. Eu comprei um livro para cada líder. O nome do livro era 40 Dias para a Fé, de Jack Cohen Jr. O pai dele foi incrível, e esse homem também. Mas 40 Dias para a Fé, está falando justamente dessa ousadia, desse incomum, dessa postura de perseverança. Eu dei para a liderança para gerar fé, para olhar para os heróis da fé. Abraão, ele teve que vencer o medo de não confiar em Deus, negando a sua vontade e caindo nos braços da dependência de Deus. Gideão, ele teve que enfrentar milhares de homens em uma batalha apenas com 300 homens, baseando-se apenas na promessa de Deus, que iria lhes dar vitória. Deus não permitirá a minha ou a tua vitória só. Ele quer estar com a gente. Aliás, Ele que é o autor da vitória. Quando Deus é ignorado, o fracasso é inevitável. Quando Deus é buscado, o sucesso é inevitável. Então Deus não permitirá o seu sucesso sem Ele. Há um livro que eu li alguns anos atrás, talvez alguns leram também, Os Generais de Deus, daquele autor Robert Brandon, não sei falar. E ele vai mostrar uma galeria do século passado dos heróis da fé. Evan Roberts, do país de Gales, um homem avivalista, né? E o Robert Simple, marido da Aimee, que fundou a Quadrangular, ele foi conhecer o que esse Evan Roberts, como Deus usava esse homem, que era de uma forma incrível. Catherine Kuhlman, filha na fé da Aimee Simple McPherson, uma das mulheres que estudaram na Life, a faculdade de Life, a faculdade que a Aimee abriu, uma mulher que não podia subir em altar por causa da época, o nível de preconceito, de mente travada, alguém que quebrou tradições. William Seymour, um homem negro, cego de um olho, o rosto todo cicatrizado por conta de uma doença, que nem na sala de aula
podia entrar, porque tinha a classe dos brancos. Um homem usado por Deus, que começou ali um avivamento em oração. Os cultos chegavam a durar ali 12 horas. O avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles, durou apenas 4 meses. Aí ele chamou o professor dele para organizar, daí já dominacionou, organizou. E o negócio foi cada um para um lado daí. E vieram alguns para o Brasil após isso. Então, acredite nessas palavras, nessas pessoas que denotaram força, respostas de sabedoria. Você aprende frases com essas pessoas. Esses homens enfrentaram gigantes colossais, mesmo quando parecia que perdiam, eles venciam, porque acreditavam que Deus, naquilo que Deus prometeu. Eles não usaram uma fé infantil para grandes obras, mas isso lhes custou a vida às vezes, mas de uma forma feliz. Quando você lê aquele livro dos Mártires, você vai ver ali tantos homens, inclusive morreram queimados, mas você não vai ver uma frase de tristeza deles. Tem um que ele chega, onde vão meter fogo nele, uma estaca ali, e madeiras ao redor. Ele chega, ele beija aquela estaca, ele olha para cima e ele fala: adeus fé, porque eu não vou precisar de você mais, eu estarei com o próprio Deus. Tem um que está pegando fogo, a mão dele queimou a ponta dos dedos já. Ele bate 3 palmas, porque era o combinado que ele tinha, porque Deus os achou digno de morrer por ele. Marcos 8,35. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Acredite nessas palavras e as suas forças serão renovadas, direcionadas. Josué e Caleb, eles confiaram na promessa de Deus e ainda animaram o povo a continuar. Tem sempre gente que anima e tem sempre gente que desanima. Não é? Sempre. Segundo ponto. Envolva pessoas na tua fé. Se você acredita, eu vi agora a irmã Verinha com a netinha que trouxe aqui, papel de vó, né? Ajudando a direcionar a netinha na fé. Esposa que tenta envolver o marido na fé. A Dirley nunca cansou o joelho dela de trazer o Wilson para a igreja. Maridos que sempre insistiram em envolver a esposa ou filhos. Isso é, envolva pessoas na sua fé. É mandamento de Deus pregar a Cristo e testemunhar. Você que traz pessoas do teu trabalho, amigos, você vai envolvendo, porque essas pessoas, o mundo está clamando, o mundo está doente, e nós somos o corpo de Cristo, e quando Cristo tocava em alguém, essa pessoa era curada. Então, a Bíblia diz que a bênção de Caleb, ela demorou 45 anos. Poxa, o cara tinha 40 anos de idade, quando ele foi e espiou a terra prometida. 45 anos se passaram. Então ele chega nas terras, ele olha e ele fala para Josué, agora Josué, o capitão, né? Josué 14:11, ele diz: olha, vou falar uma coisa para você, eu tenho a mesma disposição daquela idade, e eu quero as melhores terras. E isso aconteceu. Acredite, e o Senhor irá renovar as tuas forças. Irmão, eu não sei quanto tempo que você está batalhando por algo, mas Jacó foi 14 anos por amor de uma mulher. Já parou para pensar isso? Pô, o cara ficou uma semana na prova, não aguento mais. 2 anos. 2 anos a mulher... eu não sei, pastor, que eu estou solteira ou eu estou solteiro. Ô pastor, olha, eu preferia estar solteira ou solteiro do que estar casado com um demônio assim. Eu não sei, porque para algumas pessoas tudo é uma montanha gigantesca. Para algumas pessoas o pessimismo, ele é a própria língua que vai abrindo carreira na vida. Você está casado, vai reclamar, se está solteiro, vai reclamar, é um abismo.
Na verdade, você não se suporta. Por isso que você tem que se entregar na mão de Deus. Para que você quer casar assim? Ou para quê? Vai permanecer desse jeito? O negócio é mudar. Porque a pessoa que acredita, as suas frases são diferentes. Vai ter manutenção nas frases. Mas vai ter o ângulo correto para se caminhar. Agora tem gente que vai travando por tudo, meu Deus do céu. Isso vai irritar qualquer colérico. Não é? Meu irmão, pode levar um tempo, mas Deus vai honrar. Olha, quando você está esperando uma promessa, você precisa fazer uma leitura melhor dessa promessa sempre. Aí você é renovado. Estava Jacó, passou 2 anos, trabalhando, aquele sol, de repente, a hora que o cara começava a desanimar, ele dava uma olhada para quem? Para Raquel. Para Raquel. Olhava para Raquel, olha a alegria. Ele renovava. Ele se animava, ele estufava o peito, valia a pena. Quando passou 7 anos, veio o casamento, casou. Olha, eu não sei se o vinho estava muito fermentado aquele dia. Eu não sei se foi cotovelada nas paredes, o que aconteceu, se voou a pena. Eu sei que só no outro dia que ele viu quem era Lia. Lia significa olhos cansados, né? Os estudos, ela meu vesgo ao contrário. Eu não sei, mas os olhos dela tinham alguma coisa ali, então ela não era lá aquela formosura toda, né? E devia estar escuro. Casamento, núpcias, aquela época, sei lá. Eu sei que quando ele acordou, ele viu aquilo, ele se indignou. Então, coitado da Lia. Imagina a frustração da Lia. Já era mais velha e de repente vai defrontar com um desprezo, gente. Um sofrimento desse. Mas você não vai ver Lia fazendo isso. Vai ver Lia sempre batalhando para avançar. Fazendo filho. E uma série de coisas assim. Você vai ver a Raquel, às vezes, fazendo mãe, dificuldade. Aí o cara vai trabalhar mais 7 anos. Como que você faz para você permanecer em pé assim? Você tem que ir renovando o teu propósito. Você tem que ir renovando o teu ânimo. Meu irmão, você está com as baterias assim, ó. De repente, quando você começa a estudar do assunto, quando você vai cultuar Deus, dá aquela inspirada. Quando você escuta aquele testemunho. Por isso que é importante. Eu lembro uma vez uma pessoa que perguntou para um pastor amigo meu: pastor, você lembra que você pregou mês passado, no 3º domingo? Ele falou: eu não lembro. Então o que adianta ficar vindo no culto? Ele falou: olha, ele falou assim, olha, minha irmã, eu também não lembro o que eu almocei naquele 3º domingo, mas eu só sei que aquilo que eu almocei é aquilo que eu precisava para aquele dia. Me nutriu para aquele dia, serviu para mim naquele dia. Esses dias eu estava em casa e às vezes é uma pressão absurda que vem. Uma pressão absurda. Já de manhã, e você sabe que é uma batalha espiritual também. Até para você levantar da cama. E de repente, eu não escutei nenhuma música, mas esse hino vem na minha cabeça. É tempo de quebrar cadeias, restaurar, e a Deus somente adorar, dele vou depender. Tem uma parte que ela diz assim, ó, que ele soprou as cinzas e o fogo acendeu. Eu não lembro agora como é que é, mas isso ficou gravado, algo que eu nunca prestei atenção, Deus estava ministrando ali em mim, né? Soprou as cinzas e o fogo acendeu. Isso é, a oração veio daquela manhã: sopra em mim, Senhor. Tira as cinzas, aquilo que está morto, aquilo que não presta, aquilo que não tem vida, aquilo que desbota. A gente vai ficar, né? Nós vemos um período, o Osmair, a gente pegou bastante vigília, né? Jefferson pegou bastante coisa, eram períodos intensivos no trabalho, cantava, e aqueles hinos, e hoje em dia hinos novos, coisa e tal, a gente tem que tomar cuidado para não deixar de encontrar esse algo novo, porque ele faz parte para a chama manter acesa. Senão nós viramos 2 rabugentos de primeira, se não estiver beirando, né? Nada tá bom era lá atrás,
bom era não sei o quê, quando eu era criança, lá em Barbacena. Então, quando você renova, meu irmão, você vai ter um corpo restaurado, um casamento restaurado, uma fé restaurada. Tem gente que já morreu, só esqueceram de enterrar. Só isso. Bem da verdade. Se apagou, se entregou. Agora, quando você renova a promessa, quando você estuda sobre aquilo, eu penso sempre assim na minha fé: o que eu vou estudar agora? Estou escutando, quando você está sempre em contato, escutando um hino, uma mensagem, conversando, atendendo pessoas, vendo algum livro, alguma coisa, acende alguma coisa. Mas peraí, por que bichinho de Jacó? Por que vermezinho de Jacó? Deus está ofendendo? Então isso é tipo sal. Na mesma hora que ele tempera, ele dá sede. Na mesma hora que ele limita, ele dá sede para a gente, ele renova. Quanto mais você lê a Bíblia, mais curioso você fica. E isso na mesma hora que ele vai dando curiosidade, ele vai dando vida, ele vai dando dúvida, ele vai dando vida, ele vai renovando e você está cheio. E daqui a pouco você tem que começar a compartilhar, você vai entendendo. E não tem como você compreender a Bíblia e não se incomodar com o sofrimento do próximo. Vai ajudar. E aí vai sendo renovado essas coisas. Então, terceiro ponto. Dentro dessa questão, acreditar, promessa. A espera, ela não é um erro quando se tem objetivo santo. A espera não é um erro quando se tem um objetivo santo. Alguns anos atrás nós estávamos orando porque fazia um ano que a gente não conseguia fazer uma fita de menos de 1 metro de reboco do lado desse templo aqui. Tem gente que não conseguia fazer. Quem pegou uma colher, sem falar nada, comprou massa de cimento, tinha areia ali, foi o pastor Jurandir na época, e fez aquela fita de reboco que estava ali. Era um sofrimento para conseguir uma coisa ou outra. Agora nós estamos lá, e o desafio continua, orando para poder fechar o templo, para poder daqui uns dias nós vamos estar lá. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas por incrível que pareça, tem pessoas que ainda não acreditam. Lá atrás, a gente falava, 2010, quando eu chamei a liderança da igreja e fez uma roda, eu falei: gente, Deus me respondeu a mensagem. Deus falou comigo. Eu estou falando para vocês. Ele falou comigo em Isaías também, né? Alarga a tua tenda, porque prosperarás para a direita e para a esquerda. E algumas pessoas continuam não acreditando. Pastor, claro que eu acredito, eu estou confessando aqui, ó. Não, na sua postura. Continua não acreditando. Você tem o gigante do tamanho da tua fé, do tamanho da confiança que Deus deu para você, do tamanho da unção que Ele deu para você. Pode ser condição financeira, limitação do corpo, pode ser distância, pode ser relacional, seja o que for. Mas a espera, ela não é um erro quando você tem um objetivo santo. Você quer alcançar êxito financeiro? Então, honestamente, meu irmão, seja fiel, como diz em Provérbios capítulo 3, né? Honra o Senhor com as primícias, o melhor da tua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros. Suas batalhas e esforços, meu irmão, eles estão sendo notadas por Deus. Deus indeniza, Deus prospera. Agora você quer escutar quem só critica, só que fica dando nota? Aí não escuta o pai, a mãe, não escuta pastor, pessoas que constroem vida, que mantêm isso. Aí fica escutando esses blogueiros aí, que nunca constroem nada, não constroem nada, não sabem nem o que é, querem ficar dando conselho para adolescente, seja o que for, né? O Nelipe Feto, que eles falam. Nelipe Feto. Escutam pessoas, às vezes, e não constroem nada na vida. Não conseguem construir um relacionamento. Não conseguem honrar uma coisa. E o que faz? A vida vai virar o quê depois disso? Tá? Então, os seus esforços, eles estão sendo notados. A sua persistência, ela vai atrair a atenção de Deus. Há pouco tempo atrás você não tinha casa própria. Você lembra aquele projeto de vida que você fez? E Deus honrou você? Como Deus moveu as águas? Há pouco tempo atrás você não tinha nem carteira do motorista, hoje você tem carro. Está tendo que trocar pneu até. Há pouco tempo atrás você estava solteiro, solteira, daquele jeito, com aqueles questionamentos dentro de você.
Será que é aquele dali? Será que é aquela de lá? Ah, meu Deus, será que sou eu? O que está acontecendo? Será que eu tenho a vocação, né? O dom da castidade? Se você está se questionando assim, você já não tem esse dom. Pode ter certeza, né? O dom de Paulo, o dom de Jesus, pode ter certeza que não. Tá? Então, meu irmão, a sua persistência ela vai atrair a atenção. E o resultado disso é o melhor, é o sabor do reino de Deus. Entenda isso. Tá? Então, eu até separei aqui um versículo que me chamou a atenção. Tiago, o irmão de Jesus, o líder da igreja em Jerusalém, que ele diz assim, Tiago capítulo 1, né? Ele fala no versículo 2 assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Só tem provação quem está encarando os desafios, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e se lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelido e agitado pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará alguma coisa. Sabe quando eu tomei posse desse versículo aqui, desses versículos de Tiago? Quando eu tinha 16 anos, que eu li o Novo Testamento. Quando eu olhei isso aqui, eu comecei a orar e pedir a Deus: Senhor, me dá sabedoria, me dá sabedoria, me dá sabedoria. Você precisa estar nisso, porque Deus quer renovar você, tá? Então, esse ano tem sido um ótimo professor na nossa fé, não é verdade? Por quê? Porque é um ano de retomadas, mas para aqueles que acreditam. No mundo desgastado por conta política, por conta da saúde, por conta do estresse, a demanda de coisas, estamos todos intoxicados, absurdamente atarefados e tudo mais. Então está sendo um professor para a nossa fé. E o quarto ponto, para eu finalizar: eu quero te confiar a palavra de que você só chegará no lugar que você enxergar. Você só chega no lugar que você enxerga primeiro aqui, ó, nos olhos da fé. Quando eu cheguei a ser pastor, foi porque com 16 anos eu já enxergava aqui, que eu queria ser pastor. Quando você se formou em direito, foi porque aqui, antes de você se formar em direito e ter quase 30 anos advogando, foi porque aqui você tinha enxergado isso primeiro. Quando vocês dois, há 12 anos atrás, decidiram ficar juntos, decidiram por quê? Porque aqui, quando você visualizou ela e ela você, mas você visualizou aqui, senão ela não tinha voltado. Então, 5 anos. Esperou 5 anos, mais 2, já podia chamar você de Lia ou Raquel. Olha aí. Então, você não vai chegar onde você não chega aqui primeiro. Agora tem gente que vai entrar no primeiro ano de teologia, primeiro ano de TQ, entra no primeiro ano e já entra assim: eu não sei se eu vou terminar. Meu Deus do céu. Eu não sei se vai dar certo. Que isso? Está deixando Satanás louvar o contrário através da tua boca? Sabe o que Martim Lutero falava quando ele recebia uma notícia ruim? Quando ele recebia uma notícia que inflamava toda a situação, uma notícia difícil, Martim Lutero falava bem assim: eu vou cantar um louvor a Deus para envergonhar o diabo. Em tudo isso, eu vou cantar um louvor a Deus. Olha só. Então, meu irmão, talvez você não está enxergando depois e não consegue perdoar hoje. Você não está enxergando o que Cristo fez. Não adianta você se enganar. Nós trabalhamos pela lei da compensação. Não adianta. Você só vai perdoar se você tiver uma vantagem nisso. E a vantagem é colossal. Porque Ele nos perdoou, primeiro, de algo que a gente não podia pagar. Eu estou falando de algo eterno. Muito maior.
perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Da mesma forma que nós perdoamos. Se você, vou perdoar, mas vai pagar um azedume comigo. Da mesma forma que eu perdoo, eu vou ser perdoado. Quando você enxerga lá na frente, você vai ter força para o hoje, você vai se qualificar para o hoje. Você vai se animar para o hoje. E no meio de toda essa desesperança, você tem um discurso de vida. Porque você acredita de verdade, porque floresce as respostas de esperança em você, e você vai chegar para um vale de ossos secos, e Deus está falando para você, profetiza esses ossos, para que tenham vida. Aí você chega para uma pessoa, que está arrebentada da droga, perdeu tudo, e você fala, olha, Jesus ele ama você, e eu conheci gente pior do que você. Você vai encontrar pessoas assim que estava, o time dela estava na 4ª divisão, só para você ter uma ideia. Você vai encontrar pessoas, meus irmãos, meu Deus do céu, não perco o gancho, né? Você vai pegar pessoas às vezes, que a pessoa assim, pastor, para mim não tem mais esperança, já era para mim, já era, eu já entendi. E você vai lembrar do livro de Jó, que a árvore ainda cortada, ao cheiro das águas, brotará, porque tem vida ali, tem vida ali. Eu lembrei de um testemunho de um pastor do Rio de Janeiro, e ele era de uma assembleia, e são várias ramificações da Assembleia de Deus no Brasil, ele era de uma delas, e eu achei interessante o testemunho dele, quando ele disse que começaram a inventar aquelas calúnias bem cabeludas, e aquilo começou a tomar uma proporção na igreja, até que o negócio pesou forte para o lado dele. E ele ficou tão magoado na igreja, tão magoado, que ele chegou para a diretoria dele, pegou o credencial dele e entregou a credencial dele e falou, eu não quero mais, eu não quero. E o pastor falou, mas ninguém pode provar nada, isso é um monte de fofoca, é um monte de coisa assim. Ele falou, eu não quero mais, entregou a credencial dele. Passou uns dias, presta bem atenção, passou uns dias, ele, aquela mágoa toda, aquelas coisas desse jeito, ele começou a beber. Começou a beber um dia, começou a beber outro dia, aquelas coisinhas, sabe, do nada a ver, lá de trás, começa a ficar comum de novo. O cara era pastor já. Aí um dia ele está tão bêbado, magoado, ninguém aguenta aquele homem, a família não aguenta ele, bebendo há 6 meses forte, que ele entra dentro de um centro, na frente da casa de Ogum, estava escrito. Entrou lá, sentou com aquele litro, e até aquelas pessoas que estavam ali, se compadeceram dele, e perguntaram para ele, o que você quer, ô alma penada? Não falaram alma penada, né? Mas o que você quer? Sabe qual foi a confissão dele? Eu quero paz. Porque nem ele sabia que ele tinha entrado nesse lugar. Tão bêbado que ele estava, ele viu uma porta aberta, música, e ele entrou e sentou ali, entorpecido. E falaram para ele, o que você quer? E ele disse, eu quero paz. Porque o que eu estou falando para você de esperança, de crer, de acreditar, é de dentro para fora. Eu quero paz. Então eles começaram a bater, os batuques começaram para querer ajudar. E de repente quando foi colocar a mão nele, deu um pulo e falou, isso aí não é cavalo, esse é vaso. E nesse vaso tem fogo. Ele orou a Deus ali. Houve manifestação possessiva ali. E onde era uma casa de Ogum, hoje é uma Assembleia de Deus, lá no Rio de Janeiro. Eu, quando ouvi o testemunho dele, ele pediu perdão para Deus. Quando houve esse relato, ele pediu perdão para Deus e falou, se o Senhor realmente está como confessar na minha vida, renova em mim essa coragem, o perdão e tudo mais. Meu irmão, Satanás sabe exatamente onde atacar você, ou na mágoa, ou na cobiça, ou no nada a ver, ele sabe exatamente, na ofensa, seja o que for. Alguns parece que já chegam esperando um motivo, já casam esperando um motivo para descasar, já tomam uma postura esperando um motivo para sair fora. Mas Deus,
Ele quer que você entenda que Ele tem uma colheita maravilhosa para você. Ele tem uma promessa de salvação para você. Eu não estou de forma alguma falando da intenção de pessoas quando eu conto todas essas coisas. Não estou falando da intenção de pessoas, mas eu estou falando do teor bíblico. E estou falando para você do que eu já vivi e já vi. Deus tem um plano na tua vida muito grande, tá? E tudo o que Satanás quer fazer é pegar um estopim, pegar uma veia para tirar a tua esperança, tirar o teu ânimo. Mas Deus hoje chama você para olhar mais uma vez para a terra prometida, para aquilo que Deus está prometendo para você, para que você se anime hoje e anime outras pessoas. Acima de tudo, Ele é fiel. E a gente já viu reviravoltas incríveis em tudo isso. Reviravoltas incríveis em tudo isso. Pouco tempo atrás, né, Ivan? Ivan falar, pô, todo mundo casa, parece que eu não. Agora, assume a bronca. Está casado com um filho, casa, carro, emprego, faculdade. E tem quantos anos, Ivan? 33. Eu lembro a última vez que ele falou, a gente conversando, ele tinha 27 anos. E eu falei para Ivan, Deus tem o melhor para você assim. Numa confirmação no monte, uma irmã falou que... Eu até contei para ele a confirmação no monte, a irmã falou assim, eu vi ele de terno, eu vi ele assim, eu vi desse jeito, e coisa e tal. Então, as coisas, as promessas, às vezes elas vêm de uma hora para outra, a notícia ela vem de uma hora para outra. Uma hora para outra. Eu continuo acreditando nos meus filhos, na obra de Deus, firme e avante. Eu continuo acreditando na tua vida, na obra que Deus tem na tua vida, poderosa. Eu continuo acreditando, meu irmão. No amanhã, Martin Luther King disse uma vez, ainda que o mundo acabasse amanhã, hoje eu plantaria uma árvore. Então, meu irmão, faça o seu melhor hoje. Deus vai te honrar. Pare com essa autocomiseração, pelo amor de Deus. Ai, que dó de mim, ninguém me enxerga. Não, eu não faço, tudo que eu faço é... E isso, pelo amor de Deus, Satanás está usando isso aí, está martelando você. Lembra do corinho antigo, né? Lembra do corinho antigo? Quando eu era prego, o diabo me batia. Agora eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Lembra do corinho antigo? Aquela irmãzinha que vai cantar a oportunidade dela fala, irmão, ixi, o inimigo tirou o corinho da minha cabeça, eu esqueci. Se coloque em pé, quero orar pela tua vida, quero orar pelo teu ânimo, quero orar para que você enxergue a terra prometida, enxergue a terra que Deus te deu, porque nós somos muito ofendidos às vezes, muito bloqueados às vezes, muito limitados, e pior de tudo, a gente arruma desculpas boas, né? Nós temos desculpas boas. Eu estou com dor no meu dedão de um jeito, eu tenho que cuidar da minha saúde, pastor. Então o senhor não quer que eu cuide da minha saúde? Não, pastor, é a minha família, porque eu tenho que cuidar. Então você não quer, então a família não é prioridade, então. Mas a gente sabe que é aquilo que não é. Põe a mão no teu peito assim, eu vou orar por você agora. Santo Deus, o Senhor é o Deus que pode soprar as cinzas desse coração, as cinzas que estão sobre a fé, que estão sufocando a fé dessa pessoa, as cinzas, Pai, que estão, meu Deus, tirando a vida daquela pessoa que era tão disposta, tão jovem com o seu ânimo, tão empolgado com a vida. Espírito Santo de Deus, devolve a coragem, devolve, Pai, a dependência ao Senhor Jesus, devolve aquela fé que montanhas, devolve, Jesus, Pai, a graça que essa pessoa tinha na certeza de que o Senhor estava cuidando, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, que esses demônios que tentam minar o ânimo, esses demônios que tentam tirar, Pai, toda a alegria, caia por terra em nome de Jesus. Que essa pessoa, Pai, que estava intimidada pelo pecado, intimidado, meu Deus, pelas filosofias mundanas, intimidado pelos espinhos que sufocavam o seu ânimo,
No nome de Jesus, que esses demônios caiam derrotados agora. Santo Deus, se alguém sente aquele peso gigantesco nos ombros, no seu ânimo, na sua cabeça, se outrora, Pai, tentaram lançar algum feitiço contra essa vida, no nome de Jesus, nós estamos colocando por terra, tirando desses ombros esses demônios, em nome de Jesus. Santo Deus, eu peço ao Senhor que a palavra de vida, as respostas de vida estejam através do canal que esta pessoa, para que outros bebam da fonte da vida, pois a tua palavra diz que aqueles que creem no Senhor, aqueles que acreditarem no Senhor, do seu interior fluirão rios de água viva. Brota, Senhor, manifesta a tua graça, as tuas virtudes, que isso seja para a sua glória, Paizinho Santo, em nome de Jesus. E todos digam: qual é o desafio que você tem que assumir? Qual é o desafio que está à tua porta? Qual é a deficiência que você vai ter que arrumar? Qual é a causa que parece impossível, que você tem que começar hoje, tijolo por tijolo, passo por passo? O que você tem que fazer? É hoje que você vai começar a fazer. Amém?